nós temos aí a área de Discover, que basicamente é o descobrimento dos dados. É nesse momento aqui que você mostra para o usuário como esses dados vão estar entendidos, digamos assim, né? Cada dado que o usuário trabalha, ele precisa saber exatamente o que aquilo representa e como aquilo se vincula com outra tabela. Seria basicamente um catálogo que mostra para o usuário como esses dados se correlacionam. Normalmente isso é feito através de alguma ferramenta que gera esse tipo de informação, mas ela basicamente representa o que tem ali dentro do Data Lake. É como se fosse um índice com as informações de cada datamart, de cada tabela, com catálogo e tudo mais. E ainda dentro desse contexto, a gente tem que se preocupar com os metadados, né? A gente precisa definir, muito bem definido, como os metadados vão ser mostrados para o usuário. A gente tem que gerar qualidade, por quê? Porque se o usuário final precisa ter um entendimento consolidado das informações, quanto mais qualidade eu mostrar para ele, melhor. O que eu falo de qualidade? Qualidade eu falo, é uma conversão de uma data para um formato timestamp, né, para um formato certo. É eu definir nomenclaturas corretas para determinados tipos, ou seja, de vez de eu mostrar para o usuário um campo que mostra código, né, código de status 1, código de status 2, código de status 3. Para que eu vou mostrar isso para o usuário final? Eu já gero uma limpeza nisso aí e já converto isso para, por exemplo, pago, não pago, cancelado, não cancelado, bloqueado, fraude. Eu já gero esses tipos de informação no Datamart para o usuário ter facilidade em entender aquela informação. Imagina, eu viro para o usuário e falo assim, essa tabela aí está com status 1. O que significa status 1? Se é um usuário novo, alguém novo na empresa, o que ele vai entender que é o usuário? O que ele vai saber que é aquilo? Então aquilo gera uma confusão para ele. Então eu preciso ter essa qualidade exatamente para que o usuário final possa fazer um self-service mesmo. Ele possa se servir com a informação da maneira mais limpa e clara possível, sem ele ter que ficar parando alguém ou perguntando a alguém do que aquilo representa. Tá? Aí nesse meio tempo aí eu tenho o Data Catalog, né, que é o catálogo mesmo de como os dados estão separados. E a segurança, né? E quando eu falo segurança, eu estou envolvendo a governança também nesse meio tempo. A segurança é basicamente o quê? Cada usuário pode acessar somente os dados que eles têm permissão. Por mais que o meu Data Lake seja democrático, eu não posso dar permissão para qualquer usuário ver qualquer coisa. Cada usuário ele tem que ter os seus segmentos, né? Ele tem que ter os seus grupos de leitura. Então eu tenho um Datamart para o financeiro, ou seja, todo mundo do financeiro tem permissão de ler aquele Datamart. E aquele Datamart vai me oferecer todas as informações possíveis, né? Para o usuário não ter que ficar fazendo inner-join com mais nada. Eu tenho que oferecer o máximo possível de segurança para o meu ambiente. Por quê? Porque se eu permito que qualquer pessoa tenha acesso a qualquer dados, dependendo da informação que eu tenho ali, principalmente quando a gente está falando aí de GLPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados, eu não posso deixar aberto para qualquer um ver as minhas informações. Isso é perigoso. O cara pode, por exemplo, pegar um usuário e identificar um ciclo padrão, um ciclo histórico dele, saber quem é aquele usuário, por onde ele foi, por onde ele passou, o que ele comprou, qual é o perfil dele, e isso não é legal. Então eu tenho que ter essa segurança para eu segmentar o que cada usuário pode ver. Lembrando que na maioria das vezes o cientista de dados ele vai ter uma visualização completa das informações, né? Ele não vai ter nenhum tipo de limitação. Normalmente os cientistas de dados eles têm o grupo, né? Quando eu falo cientista de dados eu falo o grupo. Vai ter acesso a tudo dentro do Data Lake, tá? Bom, aí nesse sentido eu tenho o Self-Service BI, né? Que é o usuário se servindo dos dados da maneira que ele mais quer. Então entra uns conceitos muito legais aí, que é quando a gente trabalha, por exemplo, dentro do conceito de squads, que são pessoas com multidisciplinares, né, que tem aí vários skills. A gente tem dentro desses squads pessoas capazes de analisar o nosso Datamart, né, o nosso Data Lake, e montar dashboards, né, ou indicadores que eles quiserem. Então, antigamente, como é que funcionava antigamente? Antigamente, você chegava na área de Analytics, por exemplo, ou dentro de uma área de BI e falava, olha, eu quero que monta para mim um dashboard com esse indicador XYZ. Acabava que a área de Analytics basicamente fazia indicador, basicamente montava dashboards.
a área de analítica não focava exatamente em gerar valor para a empresa. Ela focava em gerar indicadores para agradar aí determinadas pessoas. E você gerar, e com isso, com o tempo, percebia-se que não gerava valor ao negócio, né? Empresas começavam a perceber que não geravam valor. Foi onde que se criou, né? Onde começou esse conceito aí de squads para agilizar melhor os processos, né? Então, quando você entra dentro desse conceito de squad, é muito legal você ter pessoas com skills para poder exatamente se servir com o dado. Ou seja, em vez dela chegar na área de analítica e pedir para o pessoal desenhar um dashboard, ela mesma possui essa capacidade. Ela mesma pode abrir lá um Metabase, por exemplo, ou um Redash, ou alguma outra ferramenta de visualização, como o Tableau ou o ClickView, e ela mesma montar o dashboard dela baseado no Datamart que ela tem acesso. Então ela mesma monta os indicadores que ela quiser. E com isso você deixa o time de Analytics focado em fazer coisas que geram valor, fazendo com que eles façam lá os modelos matemáticos, com que eles encontrem os insights necessários para dar mais valor aí ao negócio. Então, as zonas do Data Lake, elas vieram aí exatamente para você começar a segmentar os acessos e como os dados serão apresentados para o usuário final. Então, nesse contexto, o engenheiro de dados ele vai trabalhar muito fortemente na área de transição, na área raw e em alguns momentos na área trusted. Já o cientista de dados vai trabalhar muito fortemente na área trusted, fazendo aí enriquecimento, fazendo aí algumas transformações, fazendo aí a montagem dos datamarts. E a área refined vai ser muito utilizada aí pelos cientistas de dados também, né, para eles poderem fazer os modelos deles, como para os usuários finais, que vão utilizar isso aí para montar os seus dashboards, para poder aí fazer os seus indicadores. E nessa esteira toda aí você precisa se preocupar com a governança e com a segurança, para que o Data Lake não vire aí um pântano, né? Não fique uma coisa perdida aí. O que é muito comum hoje em dia, tá, gente? Hoje é muito comum as empresas simplesmente pegarem aí tudo que é dado e jogar dentro do Data Lake. Com isso se surgiu aí até um nome, né? Chama-se Dark Lake, né? Que é lago escuro. Que é quando você tem tanta informação dentro do seu Data Lake, tá tudo duplicado, tudo replicado, que você já não sabe mais aonde estão as informações. Tá? Isso é muito comum, tá? E é um perigo muito grande a empresa chegar nesse nível, porque depois para consertar, para corrigir, dá um trabalho muito grande. Beleza, pessoal? Essa é a ideia. Agora eu vou mostrar para vocês aí como que faz isso dentro do Data Lake, né? Dentro do nosso ambiente Hadoop aqui, tá bom? Suders.com.br